Isto é um livro espiritual em que eu falo sobre a minha vida, essencialmente sobre a minha vida, só a minha vida, as minhas experiências espirituais, pessoais, carnais. Pisco-me um bocadinho os olhos porque vejo um bocadinho mal, ao perto. Muito espiritual, mas sempre escondido. Sou assim um bocadinho envergonhado. Mas consegui acabar o livro. Fala que tenho um bom amigo que se juntou a mim. Ora, isto já vai em quê? 10 minutos? Ih, caramba, tanto tempo. E pronto, sou eu, Duarte Guerra. Esta semana, em princípio, vou ter uma entrevista sobre o livro. Espero estar à altura. Tenho que me consciencializar, tenho que descansar bastante. E estou aqui a gravar o meu clone, que é para depois escrever, que eu adoro escrever. É quando eu me exprimo melhor. Ao escrever consigo ser eu próprio. Quando falo, estou a falar para uma câmara, não me sinto à vontade. Sinto-me... Eu gosto de dar aulas. E porquê? Porque tenho os alunos à frente e consigo me exprimir. Consigo sentir as energias deles, e ao sentir as energias deles, consigo que o discurso saia fluentemente e de acordo com a situação. Quando não vejo ninguém, estou a falar para uma câmara, não sei o que é que as pessoas estão a sentir do outro lado, não sinto, porque estou a falar para muitas pessoas e perco-me um bocadinho. Porquê? Porque começo a divagar nas energias à volta e são tantos os assuntos que me perco. Se estiver frente a frente a uma pessoa, é fácil, adoro. Agora, sem ninguém à frente, para mim é uma tortura. É esse o meu defeito, assim como ler. Não consigo ler em voz alta, tenho esse defeito. Porquê? Porque quando começo a ler, o cérebro adianta-se e começa a pensar noutras coisas, já naquilo que estou a ler e a pensar noutras coisas e a leitura sai mal, em voz alta. Como palavras, adianto o texto, invento palavras. E porquê? Porque o meu cérebro funciona de uma forma diferente. Basta eu ler 2 ou 3 palavras e isso faz com que me transporte para mais à frente, para o futuro, para o passado, e a visão já não está no texto, mas sim naquilo que eu estou a ver. Então torna-se complicado ler. Porquê? Porque tropeço nas palavras, como palavras, invento palavras, não leio o que está em voz alta, não leio o que está lá. Em voz baixa, se for leitura silenciosa, não tenho problema nenhum. Viajo e se tiver que parar, paro e estou a viajar e depois volto e às vezes uma página demora-me 5 minutos, 10 minutos, depende. E era por isso que eu gostava de passar esta mensagem às pessoas, que é a leitura, é isso, é viajar, imaginar. Ler um parágrafo. O livro que eu gostava mesmo era que as pessoas lessem um parágrafo, parassem e deixassem-se imaginar, deixassem-se voar dentro delas. É esse o meu objetivo do livro. Foi por isso que eu pus frases curtas, muitos parágrafos, muitos espaços entre os parágrafos, para as pessoas, depois de estarem a viajar, detectarem, quando olharem para o livro, detectarem facilmente onde é que estavam e continuar a ler, onde estavam, onde pararam, e continuarem a ler. É esse o meu objetivo com o livro também. Para quê? Para fazer as pessoas viajar dentro delas. O livro é uma viagem interior. E as pessoas têm que aprender a ler, porque ler é uma viagem interior em que nós fazemos a nossa história, não é a história do autor. Há um erro muito grande sobre os escritores. E os escritores também acham que estão a escrever e que as pessoas têm que ler aquilo. Não. Uma leitura de um livro ou leitura de um texto, está-se a ler aquilo que o escritor, ou quem o fez, o escritor escreveu, mas está-se a projetar para ele próprio. Uma leitura é projetar-nos
as palavras para nós próprios. Isso é que é ler. Para quê? Para podermos imaginar, viajar. Porquê? Porque depende da experiência de cada um tem a sua experiência. Então, a leitura para duas pessoas é diferente. Não há duas leituras iguais. O mesmo parágrafo não é igual para duas pessoas. Porque as experiências dessas pessoas têm visões diferentes das palavras. Então, as pessoas não entendem isto, acham que ler é o que está lá e ponto final. E não. É como olhar quando estão duas pessoas. Podem estar olhar do mesmo sítio, mas não veem a mesma coisa. Não há ninguém que veja a mesma coisa igual do que duas pessoas. Não há duas pessoas que vejam as mesmas coisas da mesma forma. Porque depende sempre da experiência de vida das pessoas e de vidas passadas. Portanto, quando se olha, quando se lê, cada um olha e vê, ou lê e imagina de uma forma diferente. E, portanto, e o livro tem essa função. As pessoas, é um livro pessoal. A pessoa está a ler e está a entrar dentro da história dela própria. Não é do autor, não é de mim. Eu tenho a minha história. Eu tentei explicá-la no livro. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é a pessoa, ao ler, encontrar um espelho, como a Maria diz muito bem, que é, ao ler, está a entrar dentro dela, está a pôr aquilo que ela tem dentro para fora. Não é? Isso é que é a leitura. Eu ler um autor e aquilo que ele escreveu, onde é que aquilo se projeta em mim. Isso é que é a leitura. Porquê? Porque cada um, como já expliquei, tem a sua visão das coisas. As pessoas acham que ler é ler o que o autor escreveu, mas é mentira, não é? O autor escreveu a visão dele e plasmou no livro. A pessoa, quando vai ler o que o autor escreveu, vai ver se reflete naquilo e como é que se reflete. Quais são as suas vivências e que as pode explorar através da leitura. Quem diz da leitura, diz da conversa, seja do que for. Uma simples conversa no café, para mim é de uma forma completamente diferente, eu sei disso. É por isso que não convivo com muitas pessoas. E para outras pessoas tomam uma experiência de um café, de sair à noite, sempre igual, sempre da mesma forma. E para mim, eu não vejo assim a vida, não vejo assim a relação interpessoal com as pessoas. Porquê? Porque tenho uma forma diferente de ver a vida, muito diferente. Posso estar a ser um bocado egocêntrico e egoísta, mas sempre foi assim desde criança. Quando me dei conta que os outros não viam as coisas como eu via.